Olá, boa tarde a todos. Já voltámos. Agora vamos para o último bloco da tarde, não é? Onde vamos falar de oncologia médica, radiologia e radio-oncologia. Neste momento temos aqui connosco a doutora Filipa Palma dos Reis, é interna de oncologia médica nos Hospitais Centrais de Lisboa. Já me estavam a ouvir? Nos Hospitais Centrais de Lisboa, portanto trabalha aqui no Hospital Santo António dos Capuz. Filipa, podes então começar? Então, eu sou a Filipa Palma dos Reis, como a Marta disse, interna no Centro Hospitalar Lisboa Central de Oncologia e vinha-vos falar aqui um bocadinho desta especialidade, que numa palavra eu descreveria como multidimensional. E multidimensional pelas várias dimensões que abarca. A dimensão da medicina interna, que temos que encarar o cancro como uma doença complexa que pode atingir virtualmente qualquer sistema de órgãos. Temos que adaptar as propostas terapêuticas que fazemos a uma população que é a população que tem tumores sólidos, com uma idade avançada e às vezes com comorbilidades, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Por outro lado, temos a dimensão científica, que a cada 6 meses, a cada um ano, há novos ensaios clínicos que nos mostram que novas terapêuticas ou combinações terapêuticas dão melhores resultados. Temos ainda a dimensão multidisciplinar, em que o parceiro da radioterapia, da cirurgia, da anatomia patológica são essenciais para determinarmos qual é que é o melhor plano terapêutico. E finalmente temos a dimensão que é a dimensão humana, ou da empatia, ou da relação médico-doente, que sendo importante em todas as especialidades, em oncologia é particularmente forte, e a carga de ter um diagnóstico como um cancro, mesmo quando é um diagnóstico com bom prognóstico ou com possibilidade de cura, continua a ser alguma, e a parte psicológica no doente que teve cancro continua a ser uma complicação importante a longo prazo. Portanto, acaba por ser a junção destas dimensões todas que nos permite propor o melhor tratamento, tendo em conta o que o doente sente sobre a proposta terapêutica, o que as várias especialidades opinam, as suas comorbilidades e a última evidência científica, o tratamento certo para aquele doente com aquele tumor, e isto é o conceito hoje em dia muito falado de oncologia de precisão. Um, Na oncologia temos várias atividades. Temos a atividade clínica, em que temos eventualmente o hospital de dia, muitas vezes com doentes que apresentam emergências oncológicas, são elas às vezes decorrentes do próprio tumor, às vezes decorrentes de síndromes paraneoplásicos. Temos ainda as toxicidades terapêuticas que temos de ir gerindo, e em cada consulta temos que avaliar a resposta, que não é só imagiológica, é também clínica, analítica, a toxicidade do tratamento, e no fundo temos uma variabilidade de cenários. Há uma frase muito dita na medicina oncológica antiga, que é que a primeira regra é que tudo pode acontecer no cancro, e é mesmo verdade. Vemos vários cenários e a decisão é desafiante desse ponto de vista. A atividade científica, como já disse, é muito forte também nesta especialidade, e quando falamos de medicina de precisão, cada vez mais as terapêuticas são dirigidas ou a vias de sinalização, como as terapêuticas alvos, anti-EGFRs, anti-ALK, exemplos, como ainda temos novos fármacos, como a imunoterapia, que agora ativa o sistema imunitário contra as células tumorais. E então o que vemos é que aquilo que eram as curvas de sobrevivência estão cada vez melhores, cada vez mais vemos que se juntam terapêuticas novas, como por exemplo esta seria a curva da doença normal a roxo, a azul com a quimioterapia clássica, a verde já com terapêuticas-alvo dirigidas a estas vias de sinalização, e a vermelho já é a junção, por exemplo, de combinações desta imunoterapia com terapêuticas standard, sejam elas a quimioterapia ou as terapêuticas-alvo, estes TKIs que dávamos antes. E portanto vemos que a cada par de anos as curvas vão melhorando, e isso é extremamente desafiante. Por outro, em todas as especialidades, a atividade científica acaba por se repercutir bastante na atividade clínica, mas às vezes há um lag time importante entre aquilo que se vê que é mais benéfico e a aplicação disso na clínica. Na oncologia, como digo, a cada ano, a cada 2 anos, nós vemos prática diferente, de acordo com evidência diferente. Eu, quando entrei no internato, havia combinações de terapêutica que não se davam e agora dão-se, e como eu digo, qualquer interno, quando está a estudar no 5º ano, já tem que fazer um update do que são as primeiras e segundas linhas para os vários tumores. A parte da multidisciplinaridade é a última atividade que queria referir, que existe muito na oncologia. Já falámos um bocadinho sobre isto, mas acaba por ser semelhante àquilo que será estrategicamente uma batalha contra aquela doença, juntando os conhecimentos específicos de várias especialidades, e que em cada tumor, com cada proposta cirúrgica, de radioterapia,
alteração encontrada na histologia acaba por ser uma proposta concreta e que foge um bocadinho daquilo que serão às vezes as recomendações gerais pelas suas particularidades, portanto é também muito interessante. Pontos positivos são então, como vimos até agora, há um certo desafio intelectual pela atualização científica que é precisa, um desafio humano pela parte forte de empatia também que é precisa e um desafio clínico constante pela variabilidade de apresentações. A junção destas três vertentes para mim é bastante gratificante quando conseguimos juntar isto tudo e ter um outcome positivo e melhorar o tratamento ou a gestão da doença. Por outro lado, é uma especialidade que, à partida, por regra, na vida de especialista, pelo menos não tem urgência externa, urgência à noite, tem fins de semana livres, e pode ter diferenciações de carreira múltiplas. Há pessoas que querem fazer investigação fase 1 molecular, querem ir para a indústria farmacêutica, querem só tratar um ou dois tipos de patologia, e é bem possível fazê-lo com facilidade. Os pontos negativos são que realmente há muita consulta externa, para quem não gosta tanto de consulta e mesmo para quem gosta de consulta a carga é bastante, psicologicamente é exigente e quem diz que pode gostar desta parte, há dias em que a pessoa pode não gostar tanto de ter que estar presente psicologicamente e isso é uma regra, temos que estar. Não tem procedimentos, não tem atividades de intervenção, tem às vezes para centeses paliativas, mas pouco mais, e não tem um acesso tão direto à prática privada como outras especialidades. Aquilo que falei como pontos positivos podem não ser necessariamente positivos, dependendo do nosso perfil. Se a pessoa não quiser estar tão atualizada cientificamente, se a pessoa não quiser a parte humana mais desafiante ou a parte clínica mais variável, realmente podem não ser pontos positivos, variará consoante o nosso gosto. Quanto ao internato, temos a formação básica, com 24 meses, em que 21 são de medicina interna e 3 de cuidados intensivos, e depois a seguir temos a Oncologia 1, 2 e 3, em que na Oncologia 1 temos um ano, com 2 meses de radioterapia e 10 meses de Oncologia, e nesta primeira Oncologia normalmente é feita no serviço de base e com as patologias mais frequentes, cancro coloretal, mama, próstata, pulmão e estômago. Depois na Oncologia 2 frequentemente fazemos especialidades ou tumores que não existem tanto no nosso serviço e acabamos por até agendar estágios fora, como estágio do sistema nervoso central, estágio de cabeça e pescoço, entre outros, melanoma eventualmente, e depois finalmente na Oncologia 3 e último ano temos aqui uns 8 meses normalmente no serviço de base, mas a negociar, e 4 meses que podem ser agendados como estágio opcional, e aqui é uma das vantagens deste internato em que podemos fazer coisas nacionais ou internacionais conforme o nosso gosto. Durante todo o período temos que ter um projeto de investigação e é suposto termos isso no CV final. Como é que devemos escolher o hospital? Há coisas importantes na oncologia e que temos que ter como internos no currículo final. O apoio que o serviço dá para publicações e para a atividade científica é extremamente importante, porque isso depois faz a diferença no currículo que apresentamos. O ambiente no serviço, entre internos, o tempo que temos ou não para fazer urgência externa, ou hospital de dia, ou mesmo urgência externa, se temos contacto com a oncologia durante a formação básica, durante o tempo da medicina interna, isto também pode ser um fator. Há quem chega ao terceiro ano sem grande contacto com a oncologia, porque está na medicina interna e nos cuidados intensivos. O facto de termos ou não áreas de patologia e a qualidade das especialidades que colaboram connosco naquele centro. É extremamente importante ter uma boa radiologia de intervenção, uma boa imagiologia para a nossa prática. Por outro lado, se queremos fazer um internato num sítio público ou privado, também pode pesar na nossa decisão. Relativamente às dúvidas que tive, realmente há coisas que noutras especialidades são semelhantes à oncologia. MGF na relação continuada com o doente e na empatia é semelhante. Neurologia na parte científica também penso que é semelhante, embora o lag time entre a ciência e a aplicação na prática é um bocadinho maior, mas muito parecido, com muita atividade. A pneumologia é semelhante e a gastroenterologia também são semelhantes no ponto de vista de reunião multidisciplinar e muito presentes para ver se vão pôr uma prótese brônquica, se fazem uma BATT, um EBUS, e muito presentes na reunião multidisciplinar e nesta parte de discussão. A hematologia tem tanto a parte científica como a parte de internista e de gestão de complicações e da doença, mas é mais intensiva, portanto com mais presença clínica, com mais internamento, com mais urgência do que a oncologia, de resto muito semelhante. E a medicina interna tem a parte do internista e do desafio de doenças multissistémicas que a oncologia também tem. Portanto, estas seriam as especialidades que têm parecenças com a oncologia. Relativamente aos sítios,
Eu coloquei-vos aqui as vagas e as escolhas que houve no ano 2020. Estes números são os números de escolha em 2020. E eu vou só dizer aqui, por exemplo, no Porto temos Gaia e o Santo António, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, com boas posições e têm um serviço jovem sem urgência externa, portanto não fazem urgência durante o internato, apenas fazem atendimento não programado, uma vez por semana, e aparentemente muito bom ambiente e muito escolhidos. O serviço de Guimarães também muito bom, mas não tão em cima pela localização, embora as pessoas também tenham ótimo feedback. Coimbra é Coimbra, portanto só há um sítio com 2 a 3 vagas anualmente e portanto fecha sempre à volta dos 500, 600. E depois aqui em Lisboa temos também algumas tendências, com o Centro Hospitalar Lisboa Norte a ser escolhido nos primeiros e o HBA também. A verdade é que estes hospitais ambos têm muito apoio à publicação e à atividade científica, que é sem dúvida importante, e ótimo ambiente entre internos. Os restantes também têm ótimo ambiente entre internos, varia aqui o apoio à publicação ou o sistema montado para a publicação. Só dizer aqui o Fernando da Fonseca, entretanto, ficou também mais acima nas posições em relação a outros anos e também por isso, porque tem um serviço agora mais jovem, com especialistas mais jovens e que apoiam bastante a parte de fazer trabalhos. O Algarve fecha mais tarde. E pronto, e basicamente as posições que temos em 2020 e 2019 são estas. Claro que se tiverem dúvidas sobre a razão pela qual se escolhe um ou outro centro, cá estarei para responder. Espero que tenham gostado e era tudo. Obrigada, Filipa. Mais uma vez, acho que estas sessões têm sido muito interessantes e tenho aqui, acho que, algumas questões. Portanto, temos aqui a Rita a perguntar, para quem não tem muito interesse na parte científica, em termos de investigação e escrita de artigos, oncologia deve ser uma hipótese? Publicação e escrita de artigos. Para publicação e escrita de artigos não é obrigatório. Podemos ser só oncologistas e ver doentes. O que é obrigatório mesmo é o gostar de nos informarmos frequentemente, não é? De irmos ver a novidade que houve no congresso e aplicá-la na prática. Se gostarmos de fazer isso, não tem mal nenhum não sermos nós a escrever o artigo ou a participar no ensaio clínico, mas temos de conseguir fazer isso para ser bons oncologistas. Enquanto internos, durante aqueles 4 ou 5 anos também temos que sacrificar aqui alguns fins de semana para ter publicações, mas isso acho que é transversal a todas as especialidades. Portanto, acho que não seria por aí que não se escolheria oncologia, mas com essa parte de que temos mesmo que ir verificando a evidência anualmente ou de 6 em 6 meses para fazer a melhor prática. Obrigada, Filipa. Penso que por agora, pelo menos não estou a ver mais nenhuma questão aqui no chat. Resta-me agradecer-te outra vez. Gostámos muito de ter aqui presente. Já foi um dia longo, não é? Que a Filipa já esteve a dar uma aula de manhã, de oncologia também. Mas pronto, Filipa, muito, muito obrigada. Nós gostámos muito.